tenho buscado encontrar as referências das estações, além da vegetação, né? Porque fica esse estigma de que a gente não tem as 4 estações. Mas então eu tenho encontrado essa observação no mar. E esse ano a gente teve o que a gente chama de swell, que é quando chega assim as ondas, né? Quando chegam as ondas, elas entraram dentro da Baía de Todos os Santos, que é um lugar que normalmente não dá onda, que é uma baía. E tiveram ondas assim gigantescas. O pessoal estava surfando de tauim, que é quando vem o jet ski, né? E aí traz o pessoal com as pranchas grandonas. Teve esse fenômeno aqui nesse inverno. Muito frio, quer dizer, né? Frio pra gente. Bateu 23 graus meio-dia. Aqui é muito frio na Bahia, mas a gente teve esse fenômeno também de 23 graus meio-dia. Muito vento, muita chuva. E ficou frio, tá, gente? Assim, né? Vai lá, aceitem nosso frio. 18 graus de noite e a gente está congelando. Então, a gente vivenciou, assim, tem vivenciado. Hoje está chovendo ainda, né? Está se estendendo um pouquinho. É isso. É muito bom ver essa outra qualidade, né? E esse olhar pelo mar, muito, bem legal mesmo. Muito bom. Quem mais? Alguém mais do interior, assim, de Minas, ou interior de São Paulo, mais do meio do país, para contar um pouquinho para a gente? Como que sentiu esse tempo? Oi, boa noite para todo mundo. Daqui de Minas se assemelhou muito ao que aconteceu em São Paulo. O céu muito estrelado, né, bem limpo e muito frio, muito frio. Os ipês, né, super amarelinhos, os mulungus também, que aqui tem bastante. Eu pude observar essa mudança na vegetação e esse frio intenso, né? E o calorzinho agora que já tá voltando, graças a Deus. Mas é isso que eu tenho para trazer daqui de Minas. Muito bom, muito obrigada. E aí a gente vai chegando agora em agosto, né? Que a gente fala de ser uma época dos ventos. E o vento traz muitas coisas, né? A gente pensou de trocar um pouquinho como cada uma vivencia, cada um, né, vivencia esse lugar o que é essa época do vento, que elementos que traz, que imagens que remetem, para a gente se inspirar um pouco, para começar a nossa leitura depois já da primavera, da imaginação da primavera. Então, alguém se aventura a começar? Bom, vou falar um pouquinho então. Estamos aqui na Bahia, perto das meninas, um pouquinho mais ao norte. Bem, aqui é muita chuva ainda, muito vento, assim, dias com aquela chuva que se aproxima, assim, a gente vê ela chegando do mar, né? Nuvens bem carregadas. Tivemos dias de sol também, mas o vento é bem forte nessa época. E aí, o que eu observo é, assim, as brincadeiras, né, com as crianças,
muito catavento, pipa, fizemos pipas. Esse ano soltamos pipas na praia. Muito os coqueiros, né? Parece que ficam dançando assim, muito forte, né? Não sei, acho que o barulho, né? À noite, o barulho do vento. Acho que isso, para compartilhar daqui da Bahia. Muito bom, Adriana. Quem mais? Quem pega a bola para continuar? Oi, sou a Camila, de Curitiba. Eu não estava no outro encontro, daí eu não comecei falando, mas eu queria falar um pouquinho do inverno, daí emendado dessa época que a gente está passando, né? Aqui no sul costuma fazer muito frio mesmo, a gente chegou a temperatura de 0 graus, até negativo, um pouquinho, -2 uma noite. E o mais marcante, eu acho, é a questão da geada, que realmente pega as hortas, né? Então, tem algumas coisas que destroem mesmo. Então, para mim, acho que é essa imagem do inverno, né? Aquilo que morre mesmo para renascer em outro momento. E eu posso ver aqui na região onde eu moro que tem muitas grameiras. A própria grama também dá aquela queimada, né? E agora que está vindo os ventos, o que está dominando são os dentes de leões mesmo, assim. Então, quase você não vê a grama e está cheio dessas folhagens de dente de leão. E o que tem muito também aqui é a araucária, então cai muito sapê no chão, aquela seco, né? E durante o inverno também já estava caindo, então era bom para fazer fogueira. Mas isso também no chão, assim, eu vejo as crianças quando estão andando na grama, daí o que incomoda muito são os sapês que ficam espetando o pé e essa folhagem do dente de leão também, que é um incômodo, assim, para elas. Então, assim, isso é o que eu mais vivo. Outra flor que é bem característico aqui é a azaleia, e é até engraçado, porque a gente fica com essa imagem, né, que no inverno não tem flor, e aqui as minhas filhas veem muitas aleias, assim, aquelas bem rosinhas, bem bonitas, assim, e também elas estão acompanhando as amarilies, que também nasce bem nessa época. Então, às vezes eu me questiono mesmo essa imagem, né, de que as flores chegam só na primavera, né, então isso é o que elas costumam vivenciar aqui. E também com os ventos, as palhas, né, das palmeiras estão caindo muito. E aqui eu sinto que oscila muito os dias de vento muito frio e que nem essa semana os ventos abafados, né? Então ainda está nessa transição. Acho que é isso, gente. Fora a seca, né? Que aqui no sul, não sei como que está em São Paulo, mas aqui a gente já está há mais de um ano na crise hídrica mesmo, fazendo... como que fala? A gente está 36 horas com água e 36 horas sem água, né? Então, isso já 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Então, essa questão, né, com a água, com ir nesses lugares, né, que tem rio, cachoeira, a gente já sente bastante o impacto também. Principalmente nessa época, né? Lá por janeiro, fevereiro, o rodízio, eu perdi a palavra. Em janeiro, fevereiro deu uma melhoradinha, mas mesmo assim está com pouca água, né? Então, essa época a gente percebe mais isso também. É isso, gente. Muito bom, Camila, muito obrigada. Eu sou Gabriela, eu estou aqui na Bahia, no sul, na Costa do Cacau, e eu queria contar que a gente tem observado aqui a chegada das baleias, que vêm da Antártida, né, para se reproduzir, e aqui
aqui na Bahia, e elas já passaram, e eu estou aqui agora, né? Então, acabei de chegar, sou muito novata nas observações, mas tenho conversado com as pessoas, e parece que esse ano elas se anteciparam um pouquinho, né? Que tem perguntas aí se isso está relacionado à falta de alimentos onde elas estão, né? O aquecimento, assim. Então, elas já passaram por aqui, né? Estão passando ainda, mas já começaram a passar, já foram vistas aqui. E aí a gente entra nesse momento onde tem bastante baleia pertinho, né? Então, isso eu tenho observado, e também, como eu estou aqui há pouco tempo, não sei exatamente, mas parece que as oscilações nesse mês de agosto foram mais abruptas do que dos anos anteriores, então caracterizaram uns 10 dias de um veranico, mesmo assim, calor, e depois 10 dias que foram bem frios, assim, então parece que a amplitude, assim, a oscilação tem sido mais intensa do que nos últimos 2 anos, assim, pela memória, pelos relatos que eu tenho colhido aqui na praça, né, que eu estou um pouco novata ainda na região, mas parece que essa é uma impressão geral. Ó, meus filhos viram saci aqui atrás do dendê, hein, Lu? Tô vendo aí suas mãozinhas, tô me lembrando, hein? Gente, Saci até ia vir aqui pessoalmente falar com vocês, mas ele está lá em Brasília com todos os sacis, porque a contagem de sacis vai ser lá no Não APL, que está sendo a coisa mais forte, né, que todo movimento indígena pôde fazer desde 1988. Então, infelizmente, ele não vai conseguir abrir o link, mas eu tenho certeza que aí na casa de vocês devem ter um gorrinhozinho de saci, um cachimbinho, quem sabe um pitinho, um fuminho que vocês podem jogar assim no matinho, para quem sabe ele vir pegar. Ah, eu não vou resistir, né, gente? A gente tá falando assim desse momento, né, de agosto, assim. Acho que já faz uns anos, né, na prática pedagógica, assim, nesse fluxo do ano que eu gosto muito, assim, de receber as crianças depois dessa pausa, né, com esse convidado, né, com esse ser encantado, maravilhoso, né, um dos seres encantados, né, que habitam as nossas florestas. E eu não sei, eu fiquei com vontade de convidar vocês para se mexer um pouquinho, levantar e contar um segredinho de Saci para vocês. Vocês topam? Quem não quiser, gente, fica com a câmera fechada aí, tá? Mas quem quiser se animar, vocês estão me vendo toda? Um pouco? Sim, Lu, dá para te ver. Não dá para ver sua perna, dá para ver, vai da coxa para cima. Estão me vendo aí? E me ouvindo também? Para a gente ver você inteira, você teria que abaixar um pouquinho a sua tela, Lu, para ver mais para baixo. Isso, boa. Tá bom? Melhorou. Então vamos lá, tá? Quando entrei na mata, um barulho eu ouvi, pisando em galhos secos. Perguntei, quem tá aí? Respondeu, é o Trique. Sou um pequeno saci? É o Trique. Sou um pequeno saci? Sentou-se e começou a me explicar como fazer direitinho quando na mata eu entrar. Na mata, quando se entra, pede licença no pisar. Salve, capitão das matas, na sua floresta eu vou entrar. Salve, capitão das matas,
Na sua floresta eu vou entrar. Você pode não me ver, porque não quer acreditar. Tenho medo de aparecer e você se assustar. Tenho medo de aparecer e você se assustar. Vou levar vocês de mão dada para conhecer o taquaruçu, meu ninho, no oco deste bambu. É que mora o sapo. Vocês vão ficar encantados ao conhecer o meu irmãozinho. Saci, 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 pererê, mora no oco do toco do redemoinho. Mora no oco do toco do redemoinho. Saci, 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 pererê, usa um chapéuzinho, um cachimbinho, pula de uma perna só. Usa um chapéuzinho, um cachimbinho, pula de uma perna só. Viva o Saci! Que bom! Ai, fiquei suadinho, peraí. Vou pegar uma coisa aqui com vocês. Peraí que eu já vou pegar para vocês, que é um livro que eu tenho, eu vou mostrar a capa, mas ele é um livro que são histórias de uma perna só. Ele é escrito pelo Ditão Virgílio, que é um poeta da cultura popular, mora em São Luís do Paraitinga, é violeiro e fez todo um livro, né, de quadras do Saci. Então, tanto moda de viola, né, é um livro assim lindo, 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 que tem todas as histórias do Saci. Porque no Brasil, né, gente, a gente tem o cerrado, a gente tem a floresta amazônica, a gente tem a mata, aquela mata que corre pertinho da praia, a gente tem aquelas beiradas de rio. Então, tem muito tipo de saci. O saci-trique, que é esse saci-trique, é muito pequenininho. Ele é muito miúdo. Mas existe o saci-açu, que é um saci gigante. A pegada dele dizem que é do tamanho da samaúma. Tem cada tipo de saci, tem o pererê, que ficou muito famoso, né? Porque teve um autor da nossa literatura, né, que contou muitas histórias de saci, né? E aí tem todas as coisas, né? E vamos dizer, as mandinguinhas, né, do saci. Porque o saci é um ser encantado da floresta. E ele é um protetor das matas. E ele conhece muitos segredos, porque todos os seres elementais, todos os seres encantados da natureza, eles atuam entre os reinos. E essa atuação entre os reinos é que permite a esses seres, né, que são seres geralmente das culturas dos povos, né, trazerem tantos segredinhos para a gente, né? Então, eu aqui queria contar para vocês, né, que eu então recebi as crianças aqui de uma perna só. Eles sentem uma alegria imensa por fazer essa roda. Eu amei aquela brincadeira de dedo que a gente compartilhou lá no Brasilidades. Acho que foi a Dani, que não é de Botucatu, né, que compartilhou. Os meus alunos, gente, eles ficam me vendo fazer isso, eles ficam assim, ó. Hoje uma aluna minha de 4 anos, né, que é um pouco mais neurosensorial, assim, um pouquinho, ela falou assim, é incrível como você consegue fazer isso, né? Então ela já elaborou que isso aqui é uma coisa muito difícil, né? Separar os dedos e dar um pulinho de 2 saltinhos em cada dedo na mão, né? A gente precisa aí de uma pitadinha de astralidade, né? Então, com 4 anos, né? Isso de separar todos os dedos e fazer isso ainda
é um grande desafio, né? E ela já elaborou isso, já olhou e já falou. Então é muito rico assim essas histórias todas, né, que a gente pode compartilhar. A gente teve muita sorte que tem umas bananeiras aqui na frente da casa, a gente acabou conseguindo pegar um saci. Então a gente jogou, estava ventando muito lá na frente, as folhinhas levantavam, fazia até aquele barulhinho de assombração, né? Lá na frente da casa. A gente na hora falou, é o saci. Vamos lá agora. Quando a gente chegou lá no vento, jogamos a peneira de palha, colocamos a garrafinha de vidro e ele entrou. Só que na hora que ele entrou, eu peguei o capuzinho dele, porque eu contei para as crianças, a gente não quer aprisionar o saci. A gente só quer que ele conte uns segredos para a gente. Depois a gente diz a ele, olha, eu vou devolver seu gorrinho, você pode ir embora. Né? Então, assim, é muito lindo, né, essa relação que as crianças vão criando e o quanto que eles vão, então, escutando, né, as crianças pegam a garrafa, colocam no ouvido, aí elas vêm me contar uma coisa que encontraram no fim de semana, ou que estava na casa delas e que elas têm certeza que foi o saci que deixou, né? Eu tive uma aluna que trouxe um saco de semente de olho de boi e falou assim, você não sabe, o saci colocou numa árvore em uma praça, para mim. Eu falei, nossa, que sorte que você trouxe para a gente, né? Então, assim, ele vai habitando, né, esse imaginário infantil e, ao mesmo tempo, ele vai alegrando a alma da gente, né? E assim como o Saci, né, tem muitas outras personagens desse mundo encantado, né, das florestas. E aí eu adoraria também, se alguém tiver um causinho de Saci para contar para a gente, alguma coisa para trazer, né? É um momento do ano assim que eu sinto que vem muito dessa alegria, né? Acho que agosto ele por si só parece que é um mês muito pesado, né? Parece que agosto sempre é aquele mês em que a gente chega na Terra, né? Chegamos no ano, o que tiver que se apresentar, se apresenta, quem tiver que ir embora, vai embora. Parece que agosto, assim, ele dá as caras, parece que duram 60 dias, né? Então, eu gosto muito dessa leveza, né? Da gente conseguir, na nossa prática com as crianças, cultivar justamente aquilo que vai dar um temperinho para levar o ciclo anual dentro desse caminho iniciático, né? Que é o que a gente está buscando aqui entre adultos, né? E aí isso vai transbordando para dentro da prática pedagógica com as crianças. Aí eu vou querer passar a palavra, porque eu queria muito ouvir vocês, se vocês têm algum caos, alguma história de Saci para contar, de quando eram crianças, de hoje em dia. O que vocês sentiram também, né, com a roda? Acho que o Saci traz muito dessas polaridades, né? Não consegui fazer direitinho como eu faço com as crianças, porque a câmera não ia pegar, né? Mas a roda, ela tem muito isso, né? Você não me vê, porque você não pode acreditar, né? Ela tem muito desse lugar da contração e da expansão, e muito rapidinho. Pá, 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 que nem o Saci. Quando você pensa que viu, não viu, se escondeu. Né? Então tem um pouquinho dessa pitadinha, assim, que vai convidando a gente para quase que um risinho, né? Porque a gente sempre erra, porque é tão rapidinho, então, né? É bastante movimento, né? Aí queria ouvir vocês um pouquinho, vou passar a palavra. Eu queria contar que esse mês de agosto, lá na sala do primeiro ano, eles viram umas coisas tão estranhas acontecendo. Eles saíram no pátio e tinha um ovo amarelo na árvore. O ovo ficou lá uns dias. Quando eles foram ver, o ovo sumiu. E no lugar do ovo apareceu uma flor muito grande, muito, muito, muito grande. E a flor está lá ainda, né, visitando a gente. E no dia de hoje, que era um dia totalmente sem vento, eles estavam numa aula e eu estava do lado de fora. E aí eu ouvi um barulhão, quebrou um vidro. O copinho caiu no chão e não tinha nem ninguém mexendo no copinho. Caiu assim, porque caiu. Saiu do ganchinho e se espatifou no chão. Foi umas coisas tão estranhas que aconteceram agora na sala, mas faz parte, né? Coisas estranhas que eles vão vendo ao longo do dia. Eu achei muito interessante essa
essa imagem, né, do Saci trazer segredos para gente. Porque desde criança eu ouço falar do Saci, mas é como um menino levado, né? Ele é engraçado, tá? Mas ele faz muita travessura, ele é levado. Então, por que que ele aparece? Para dar nó na crina do cavalo, para derrubar a roupa do varal, né? Um personagem, né, assim, que me aparecia, vinha como um personagem, não como um protetor da mata, um ser especial, assim, né. Achei muito legal essa imagem de trazer um segredo para gente. Ô, Lígia, aproveitando a sua fala, assim, né, essas coisas, né, quando a gente está com essa atenção, assim, de pesquisa, né, muito forte, são muito interessantes, né, é isso, né, acaba de botar a roupa no varal, bate um vento, cai tudo suja, ou você bota a roupa no varal, vem o menino, vai lá, mete a mão deixa todo o lençol todo sujinho, né, essas coisinhas, né, que são as travessuras, né, do Saci, né, por trás dessas travessuras, né, quer dizer, se a gente se coloca nessa presença, né, no mundo, que alcança esse lugar invisível e esse lugar da intuição também, né, quer dizer, nossa, mas o que será que isso está querendo me mostrar, né? O que será que tem ali, né? E aí tem um pouquinho disso que assim a Marília trouxe, né? Às vezes é isso, ai, caiu, aí você vai pegar, repara numa coisa que você não tinha reparado, resolve de um jeito que você não tinha resolvido, aparece alguma coisinha que você não tinha visto, ou você demora um pouquinho mais, e aí quando você sai, você encontra uma pessoa na rua, sabe? Seres elementais, eles são guardiões de muitos entremundos, né? E é muito especial quando a gente consegue olhar para essas, né, figuras e tirar elas do museu, tirar elas do lugar folclórico, né? Porque folclore é tudo aquilo que eu digo, ai, não pertence à minha cultura, isso é, sei lá, dos aborígenes, né? Ai, que horror, gente, é horrível falar isso, né? Mas, então, assim, a gente precisa se relacionar com as nossas figuras, né? E aí tem esse lugar, né? Nossa, olha que figura é essa, gente, que quer azedar o feijão, dá crina no nó de cavalo, derruba a roupa do varal. Que será que ele tá querendo me chamar a atenção, né? Eu brinco muito com as crianças, né? Eu falo assim, gente, quando a casa da gente tá muito bagunçada, é incrível, mas sempre some alguma coisa. Que recadinho será esse do Saci, gente? Né? Aí a gente vai colocando assim essas personagens na vida da gente e vai começando a dialogar com elas, né? Então, esse é o pensar imaginativo que a gente tem que alcançar com as apostilas, né? Que é um pensar que não é puramente intelectual. O pensar imaginativo era o pensar do Einstein, né? Ficava lá viajando com a onda de luz, de repente criou aquela teoria, mas como? Imaginando. Né? E é esse lugar que essa apostila que a gente está na mão convida a gente. Né? Como que a gente alcança esse pensar imaginativo? Mas falem do Saci, quero saber mais. Ou de outras pessoas, né? Outros seres que estão aí convivendo com vocês. E aí, gente, mas ninguém recebeu visita do Saci? Não caçou mais nenhum Saci? Tem mais alguma história para compartilhar com a gente? Não, eu queria trazer também para vocês um outro olhar, né, uma outra imagem, ainda dentro desse lugar dos ventos, que é a que eu tenho me relacionado também, que é, bom, desde que eu tenho um contato muito forte, né, lá com o pessoal do Maranhão, gosto muito das tradições de lá, e outra tradição que me encanta muito também é o tambor de crioulo.
Então, o tambor, né, tem o trio de tambores, essa coisa da saia, de girar a saia, né? Resumidamente, isso eu acho muito encantador. E conversando uma vez com a Maria Tereza, que não está aqui hoje, infelizmente, mas ela me disse que a grande festa para São Benedito, né, que tem um grande tambor, que é lá em Alcântara, final de semana todo, acontece na lua cheia de agosto. E desde que ela me falou isso, eu fiquei, né, refletindo em relação a isso acontecer em agosto, o que isso queria dizer. E aí me veio uma imagem, uma história, que aí eu criei uma personagem que é o João Benedito. E aí eu faço, então, a roda do João Benedito. Então, ele é um menino que ele gosta de cozinhar, ele cozinha no fogão a lenha, então ele toma o cafezinho dele, ele pede a bênção para a vovó, ele, né, tem várias qualidades, assim, que fazem uma referência, né, com São Benedito. E aí a roda culmina num momento que aos poucos, né, junto com uma mãe da sala, a gente foi fazendo saias para as crianças e a gente faz eu tenho os tambores, né, do tambor de crioulo, tambor pequeno, então eu levo para as crianças e a gente faz essa vivência de tocar o tambor e de rodar saias e se relacionar com o vento também dessa forma, né, nesse lugar. E aí acho que essa movimentação toda também, ela tem atraído o Saci, viu, Lu? O pessoal começou a assumir umas coisas e, o Saci passou por aqui. Então acho que agora o Saci vai chegar lá também para as crianças, mas tem sido uma vivência muito gostosa de rodar e fazer evento com as saias, além de chegar num lugar também que é bem importante, né, que eu falo para as crianças que a saia é de criança. Que a gente já percebe, às vezes, alguns meninos, né, que tem isso, a saia de menina, a saia de menino. Eu percebo também uma grande oportunidade de desconstruir esse lugar, né, do que é de menina, o que é de menino. Falo, não, a saia é para as crianças, a gente vê os meninos se jogando também, né, querendo participar, querendo rodar, vendo como um brinquedo, e a gente também vê os meninos que já traz um olhar, né, assim, de julgamento mesmo. Então, é muito interessante a gente perceber como a gente vai imprimindo coisas, né? A sociedade vai imprimindo comportamentos nas crianças desde muito cedo e como a gente vai achando oportunidades para desconstruir algumas coisas, né? E aí é bem interessante, que às vezes tem aquele menino que não quer de jeito nenhum na hora da roda, né? E aí ele fica com vontade da saia. E aí eu deixo para brincar, né? Então, é na hora do brincar, eles vão lá, pegam a saia. Eu tenho um que ele veste a saia, roda um pouquinho e já tira, né? Assim, para não cair num lugar de julgamento. E aí a gente vai trabalhando isso, né? Cada vez que eu vejo ele se aproximando da saia, eu também vou lá com a minha saia e também rodo. Eu tenho uma saia de tambor bem grande, aí eu também danço com todo mundo. Então, enfim, né? Foi uma coisa que esse ano ficou ainda mais forte de perceber esse lugar, como dá para a gente trabalhar também a questão de gênero de uma forma muito natural dentro da educação infantil, já ir cuidando desse lugar, né? Olá, boa noite. Cheguei atrasada hoje, mas eu gostaria também de compartilhar com vocês, porque com o grupo que eu trabalho de 3 anos, eu levei a brincadeira do Saci, e nessa relação, né, que é ateliê de dança e educação corporal. Então, nessa ênfase das mãos, com os pés, eu levei essa brincadeira, eles amaram, levei uma outra também que é do olá, né, de se cumprimentar primeiro, e aí o Saci, por conta dessa e de dar um nó na crina do cavalo, a gente saiu a galope, né, na área externa da escola, que está um espaço muito lindo, assim, muito amplo. Eu brinquei em volta da areia, a partir do cavalo, com o jongo. Tem um jongo que é uma dança aqui do Sudeste, né, um batuque do Sudeste, que tem muita relação com o tambor de crioula, mas é o jongo do cavalo ventania, então muito lindo assim, porque, né, e lá, e lá, nessa hora do giro, né, então o Saci estava ali girando também e da pausa, né, e aí o galope, que para as crianças de 3 anos é intenso, né,
e com toda a dificuldade, mas ali o exercício do movimento rápido, né? E nessa areia a gente brincou, eu fiz círculos no chão, a gente brincou de pega-pega, então pega saci. Isso foi no primeiro encontro. E no segundo, aí o saci, ele chegou na escola antes que eu, assim, aí ele pegou um brinquedo, eu perguntei para as professoras e houve essa coincidência de nos dois grupos ter um avião, infelizmente de plástico, mas um aviãozinho, assim, que eles brincam muito. Então, na verdade, são 3 aviões, e um deles sumiu, porque eu escondi. E foi a coisa mais linda, assim, e eu escondi numa área verde da escola. Eles procurando. E aí uma das crianças achou, e ela então saiu voando, né, com um avião na mão, e a gente foi voando atrás, assim. Então foi um passeio super lindo, assim, desse voo, né. E aí também teve a dança do Saci na areia, com uma música, não sei se vocês conhecem o grupo dos Girassonhos, de contação de história, e tem essa música que é o Olha que eu vi o Saci, né? Olha que eu vi. Pererê, 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 Saci pererê. Pererê, 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 Saci pererê. Olha que eu vi o Saci pererê. Olha que eu vi o Saci pererê. Indo embora pra Pirapora, comendo amora com a dona Aurora, de bunda de fora, aqui mesmo agora. Às vezes eu conto contando história, aqui mesmo agora. Tem outros versos, mas é muito lindo. Enfim, a gente está nesse lugar também do Saci, que é bem interessante, né? Tem sido com elas. Opa! Tirei a câmera de vez tirar o áudio. Muito rico, Elizabeth, muito legal. Relações. Tem um projeto, gente, que circulou pelo SESC, acho que do Brasil inteiro, que é um projeto de reflorestamento de sacis também. Eu conversei com o Rudá Andrade, né, que organizou esse projeto, e ele é um grande colecionador de sacis. Foi ele que contou para mim esse segredo, que tem 1000 tipos de saci, e ele que me falou que na exposição de sacis é todas as garrafas que você pensa que está vazia. Porque quando o saci entra na garrafa, ele fica invisível. É um truque que ele faz para você abrir. Quando você abre, claro que ele vai sair, entendeu? Dá um ventinho até e tudo mais, né? Então é muito... Nossa, foi muito rica, assim, essa partilha. Muito grata. Obrigada. Oi, boa noite. Deixa eu ver se eu consigo abrir a câmera. Só um minutinho. Abriu? Abriu. Cara de assustada, né, quando abre. Eu queria compartilhar do Saci, né, especificamente, que meu pai, ele é de Nepomuceno, no interior de Minas, bem interior, bem roça. Agora já nem tanto, mas na época que ele era criança, era bem roça. E ele já quase pegou vários sacis, né? E ele me contava essas histórias até o ano passado, quando ele partiu. Então, esse ano, bom, a nossa escola, eu sou Daniele, né, tô em Botucatu, e a nossa escola é encostada numa floresta, né? Eu tenho feito esse passeio muito frequente com as crianças, tem uma nascente, é um lugar bem bonito. E eu fui contar a história que eu tinha preparado para essa época agora, e no primeiro dia a história sumiu da minha cabeça. Eu não lembrava mais a história. E aí eu comecei a contar os causos que meu pai contava, né, para mim. E então vinha muito do coração, assim. E bom, aí inevitavelmente as crianças estão vendo, né, estão buscando, estão trazendo outras referências, experiências, mais do que referências, né, outras experiências e vivências que elas estão tendo. Está sendo bem bonito e rico, assim, essa partilha. Porque eles falam no meio também, né? Algo que aconteceu com eles, então ficou uma roda de história um pouco diferente do que normalmente acontece.
e que o Saci certamente pegou a história que eu tinha planejado na minha cabeça para vir essas outras. É isso, obrigada. Dani, conta uma história do seu pai pegando o Saci pra gente, vai. Eu vou encurtar, mas vou contar. Ele morava em Minas, né? E ia sozinho para a escola desde muito pequeno, com os irmãos, né? Com os amigos. E na volta do caminho da escola, tinha um riacho. E aí um dia ele estava nesse riacho, né? Depois da escola foi dar um mergulho. E na hora que eles olharam para um descampado, de onde tinha uma plantação grande de cana, mas já tinha sido colhida, então tava aquele poeirão, né? E aí eles olharam e viram um redemoinho muito grande. E aí meu pai, que era o mais corajoso, pulou dentro do redemoinho para pegar o Saci. E ele disse que chegou muito perto, mas aí num piscar de olhos o redemoinho se desfez e os amigos ficaram todos admirados com ele. E aí ele chegou em casa e levou uma bronca, né, da mãe dele, porque a roupa estava muito suja de poeira. E aí ele foi ajudar a mãe dele com algumas coisas e aconteceram, é isso, o leite derramou no fogão a lenha, e depois foi ver os pintinhos não estavam lá mais, e aí depois acharam os pintinhos num outro canto, num outro ninho, que não era o que eles estavam antes com a mãe deles, e assim vai. Mas essa é uma história bem especial dessa coragem de pular dentro do redemoinho para pegar. Foi bem perto, ele disse que foi muito pouco que não pegou aquele dia. Imagina a emoção dessa criança, gente, pulando lá dentro do redemoinho de vento para pegar o Saci, se deparando com toda aquela terra seca, molhada, sujando a roupa, levando a bronca da mãe. E só ali no coração o Saci. Ai, quase que eu peguei ele, mas quase, né? Muito especial mesmo. Que parece uma cozinha, né? A gente vai tomando cafezinho, as histórias vão se abrindo, tá uma delícia. Se alguém tiver mais alguma história, a gente só não pode deixar de começar a ler a apostila hoje, tá? Gente. Mais algum caos ou vocês querem ler agora a apostila? Finalmente, né? Bom, a gente pensou, né, a gente combinou, na verdade, já que a gente entraria, então, na imaginação da primavera. E justamente vai dar certo agora, porque ela é complementar, então, em termos da apostila, passando aqui de novo, caso ainda tenha gente que não conheça. Então, esse é o nome dela. A vivência do decurso do ano em 4 imaginações cósmicas. E a gente falou da imaginação de outono, foi todo o nosso estudo até então, desde o ano passado até o meados deste ano, e agora a gente vai para complementar, a gente sempre estuda essa apostila de maneira espelhada, que fica muito rico para entender justamente a relação dos arcanjos, que são grandes amigos, né? Então eles estão sempre juntinhos. Então, só lembrando, a gente tem o guardião aí do outono, que é Micael, que foi com quem a gente se relacionou no primeiro semestre, e agora a gente vai conhecer, então, o arcanjo Rafael, que vai lado a lado com ele. Quer fazer alguma fala introdutória ainda, Lu? Ou a gente já vai, só vai? Eu acho que sempre é bom, talvez, para quem também está aqui pela primeira vez hoje, né, a gente lembrar que nesse ciclo anual, então, a gente tem 2 momentos marcados pelos equinócios, né? Então, a gente tem a primavera e o outono,
né? Que são marcados por equinócios, então momentos anuais em que o dia e a noite têm a mesma duração, e a gente tem 2 outros momentos anuais que são marcados pelo solstício, né? Então, no solstício de inverno, a gente tem a noite mais longa do ano, e no solstício de verão, a gente tem o dia mais comprido do ano, né? E sempre gosto de falar isso para a gente entrar nesse caminho, né, iniciático desse ritmo anual, né, muito conscientes de que essas duas, né, forças que atuam na equidade do dia e da noite, né, trabalham juntas, né? Então, primavera e outono, que são estações de passagem, né? De luz e sombra, de frio e calor, né? Então, e depois a gente tem as polaridades, né? O inverno e o verão, uma noite mais longa e depois um dia mais longo, né? Então, a gente fez todo esse trabalho, né? De se aproximar, então, né? Do inverno, e agora a gente vai entrando nessa primavera, né? Então, saindo desse momento anual, onde a gente está no mais frio, no mais escuro, né? Partindo, então, ou para o mais úmido também, né? Seguindo os nossos compartilhamentos e o nosso diário de bordo, né? Desse ciclo anual, cada um no lugar onde se encontra. E aí também a importância desse grupo, né, de estudos, quer dizer, a gente poder, eu estou aqui agora, então vou relatar, mas além de relatar, vou me colocar atento com essa presença nesse dia a dia de primavera que se apresenta, né? Então, o que me conta esse reino vegetal sobre a primavera? Então, o que me conta o céu da primavera? O que me conta a temperatura da primavera? As marés, o mar, né? Toda essa circulação marítima, né, e essas correntes, né, que trazem os peixes, a migração das aves, né, todas essas notícias, né, do ar, da terra, do fogo, né, são notícias que vão nos guarnecer para fazer esta jornada aqui no Brasil juntos. Então, acho que era só isso, assim, a gente relembrar que agora, então, a gente está saindo, né? Tivemos lá o solstício de inverno no dia 23 de junho, né? E aí agora, então, estamos caminhando para o equinócio da primavera, né? Que é no dia 23 ou 22 de setembro. Né? E aí eu acho que a gente pode começar a leitura, porque é muito bom ter um gostinho de leitura compartilhada, né? Lembrando que o Steiner, então, vai falar das forças arcangélicas, né? Como regentes e maestros das estações do ano. E aí, então, a gente teve, né? Esse momento, estamos aí agora, né? Entrando nesse momento primaveril, né? E temos aí um grande maestro da primavera que vai se apresentar aqui na apostila e a gente vai ler para descobrir quem ele é. Então, vamos lá. Eu vou começar a leitura e vou ler um parágrafo. E aí a gente vai conversando. A leitura não é tão simples, então, por favor, fiquem à vontade para fazer perguntas e, enfim, para a gente ir desenrolando. Por isso a ideia da leitura conjunta. Terceira conferência, Dorna, 7 de outubro de 1923. Isso na página 25. Continuemos com a observação do curso do ano a partir do ponto de vista com o qual começamos ontem e anteontem. É preciso que, com relação ao cosmo, nos seja claro que na época do inverno mais intenso, a Terra torna-se um ser fechado em si. Durante o inverno, a Terra, por assim dizer, torna-se completamente terra. Ela concentra sua natureza terrestre. Durante o auge do verão, acrescentando este contraste como explicação, a Terra está entregue ao cosmo,
vive com a vida do cosmos. Entre esses dois, para as épocas da primavera e do outono, sempre há um equilíbrio entre esses extremos. Mas para toda a vida na Terra, tudo isso tem um significado mais profundo que possamos imaginar. Naturalmente, o que vou falar refere-se sempre àquela parte da superfície da Terra onde ocorre, de modo correspondente, a transição do inverno para a primavera. Como fizemos nos dias anteriores, vamos partir da consideração do puramente material e observar o que tivemos de tomar como mais importante para a época do inverno: as deposições, o salino. Vamos observá-lo inicialmente em uma manifestação significativa para todo o ser da Terra, nas deposições de cálcio. Basta os senhores saírem daqui, onde por toda parte estão cercados pelas formações de cálcio jurássico, e terão diante de si tudo que eu tenho que lhes descrever no início destas considerações. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Lu, quer falar um pouquinho só dessa contração do inverno, essa expansão do verão, só para a gente ir se relacionando com os elementos? Então, como a gente vai estar começando essa leitura sobre a primavera, eu vou retomar um pouquinho do outono, né? Então, assim, a gente tem, né, a gente está agora aqui em São Paulo, a gente pode sentir um pequeno veranico, né? Um calor imenso que está acontecendo, né? Tem muita floresta queimando aqui perto, infelizmente, e além disso, esse calor excessivo num momento de inverno, né? Vamos dizer assim, né? Mas o que esse calor nos conta, né? Aí a gente precisa aprofundar muito, gente, nesses elementos, né? Então, o que o calor nos conta, a luz nos conta, né? De um lado, nós temos uma atmosfera de verão, né? Que é para onde a primavera vai nos levar, esse barquinho da primavera vai desaguar lá nas águas do verão, né? E esse momento, então, de verão, que é um momento de calor, que é um momento de suor, que é um momento que o Steiner descreve, né, na apostila, que se nós pudéssemos olhar os seres humanos na Terra de longe, nós poderíamos ver muitos vagalumes, né, devido à presença do sulfur, né? Então, Steiner também, né, escreve essa apostila com esta sabedoria, né, alquímica dos 4 elementos, né? E aí o elemento, então, do verão é esse elemento sulfúrico, né? E aí, em contraposição, né, a esse momento, né, que nós vamos chegar lá na primavera, então, o que aconteceu? Lá no verão, tudo, né, está fora, né? O que está fora, né? O reino vegetal cresceu na primavera, chegou ao seu ápice, né? Tudo está na atmosfera, tudo que vivia no regaço da terra, lá no inverno, né? Porque lá no inverno, ao contrário do verão, se nós pudéssemos ver a terra de fora, nós veríamos uma grande esfera, nós veríamos toda uma ambiência mercurial do elemento Mercúrio, tá? Não do planeta Mercúrio, tá? Então, nós veríamos toda uma situação de gota, de água, de unidade, né? E no inverno, tudo volta para dentro da Terra, porque lá no outono, nós temos um cavaleiro, né? Que passa nessa atmosfera celeste com a sua espada de ferro, né? E essa espada de ferro, esse ferro sideral, né? Ele carrega consigo todos esses elementos atmosféricos de volta para o regaço da Terra. Isso está acontecendo lá no outono.
Então, no inverno, é como se na superfície, né, aqui onde a minha cabeça está mergulhada, eu não estou lidando com os elementos, né? E aí, lá embaixo do meu pé, a terra está vivíssima, né? Então, nós vimos isso no estudo do inverno, a formação de raízes, a formação de sais, né? Sais dentro da terra, né? Aí a gente relembra um pouquinho, né, da antropologia, da antroposofia, então, esse ser humano, né, onde a cabeça, né, que é o vegetal, né, é a imagem do ser humano ao contrário, né, então essas raízes, né, que se relacionam com essas forças do pensar, dentro desse meio salino da terra, e convivendo com todos esses elementos que, então, a partir do ferro, regressaram para adormecer dentro do berço da terra, né? E aí agora, então, né, passado o inverno e se aproximando desse equinócio da primavera, a gente começa a sentir como que um despertar, né? Esse momento primaveril de germinar, de brotar, esse movimento que a semente faz, né, e que a planta faz, né, abrindo e indo em direção ao sol, carrega consigo todos esses elementos que antes estavam dormentes lá embaixo, né? Então, quando a gente fala desse momento invernal, né, e dessa contração da Terra, então, nesse momento do inverno, a Terra inspirou. Tudo que estava lá fora entrou. E a primavera é esse convite que Rafael, então, esse arcanjo da primavera, e aí deixo o convite para vocês ao longo desse mês, até o próximo encontro, pesquisem sobre a história desse arcanjo, né? Na iconografia, nas histórias, nas religiões, né? O que tem esse arcanjo Rafael? Como que a gente pode conhecer ele a partir das mais diferentes representações e culturas, né? Então, esse arcanjo Rafael, ele está lá em cima e ele vai orquestrar esse convite, né, para que então a primavera possa surgir. E aí tudo aquilo que antes estava dentro da terra começa então a crescer e sair em direção aos céus, né? E aí é esse movimento que vai começando suavemente, né, como um sopro, uma germinação, o brotar do reino vegetal, que vai nos levando para esse momento então do verão, lá no final do ano. E aí no verão, essa grande expiração. Não vou mais dar spoiler, Glau, vamos continuar. É só para o pessoal não desistir quando o Steiner começa a falar dos elementos. Vamos lá. Alguém quer fazer alguma observação, alguma pergunta? Tudo bem? Eu estou lendo, gente, uma apostila que é um tesouro, que é a apostila traduzida pelo Bruno Calegaro, que é uma tradução diferente desta apostila que vocês têm. Ela não é um tesouro porque ela é melhor, não. Ela é um tesouro porque ela existe ainda hoje, ela é muito antiga, e eu acho interessante a gente, como grupo de estudos, confrontar também as nossas traduções, né? E ir buscando mesmo cada vez mais se apropriar dessa palestra. Então, para a gente também ter consciência que estamos aí com duas traduções, tá? Se tiver alguma coisa muito diferente, eu vou levantar a mão para a gente ler dos dois jeitos, que eu acho bem interessante. Combinado, Lu? Então, vamos seguir. Se observado externamente, para o ser humano, cálcio é cálcio. Realmente, para a visão meramente exterior, nas diversas épocas, não há diferença considerável entre o cálcio do inverno e o cálcio da primavera. Mas esta falta de diferença, num certo sentido, existe apenas para o ponto de vista que caracterizei
como sendo o ponto de vista da pulga. As metamorfoses do cálcio só começam a aparecer quando, em nossas observações, nos dirigimos mais para dentro da amplidão do cosmos. Surge, então, uma sutil diferença entre o cálcio do inverno e o cálcio da primavera. Justamente as deposições mais importantes em nosso solo terrestre. O cálcio do inverno é, por assim dizer, uma entidade satisfeita em si mesma. Segundo as diversas considerações que temos feito, podemos falar de seres permeados de vida e de alma, pois sabemos que, basicamente, em toda parte encontramos alma e espírito. De certo modo, o cálcio do inverno é uma entidade satisfeita em si mesma. Quando nos aprofundamos intuitivamente no ser deste cálcio do inverno, da maneira como se entende a intuição em meu livro, O Conhecimento dos Mundos Superiores, este cálcio do inverno está permeado pelo espiritual de vários modos. São os seres elementares que vivem no terrestre. Este cálcio do inverno está permeado de espírito. Mas ele está tão satisfeito como uma cabeça humana está satisfeita por ter solucionado um problema importante e contente por ter pensamentos que significam esta solução. Pelo fato de, na intuição, também percebermos por meio dos sentimentos, em todo o âmbito da formação calcária terrestre, durante a época do inverno, percebemos satisfação interior. Alguma observação? Eu acho que seria muito interessante se as pessoas, se a gente pudesse falar um pouquinho do cálcio mesmo, né? Acho que é bem interessante a gente que não passou pela escola de alquimia, né? Reconhecer, conhecer intimamente esses elementos, né? Então, onde que a gente tem cálcio no corpo, né? O que é esse cálcio, né? Para a gente tentar entender um pouquinho o que é isso que o Steiner fala desse, né? Que diz que quer viver espiritualmente dentro, né? Oi, vou falar um pouquinho do cálcio, então. Bem, ele está presente nos nossos ossos, né? Matéria dura, né? Rígida. Quando vocês falaram do cálcio, eu pensei também no mar, né? Saindo já do nosso corpo. Porque todo o fundo marinho, praticamente, né? Os bichos, né? Os corais, bichos que morrem, conchas, tudo isso vai se depositando, né, no fundo e é como se fosse matéria morta, mas carregada de vida, né? Quer dizer, já foi vida um dia, né? Deixa eu ver. Acho que é o que me vem no momento, assim, né? No nosso corpo, os nossos ossos, e pensei no fundo do mar mesmo, né? Nesse corpo da Terra também as cavernas, né, carregam muito cálcio, né, e essas cavidades que se formam assim calcárias também, eu acho que é muito interessante da gente pensar, né, às vezes no interior da Terra uma galeria de cálcio que vem sendo esculpido com esse espaço interno, né, então essa coisa da cabeça, né, esses ocos permeados de vida, né, que vão criando espaço dentro da terra, né, que vão sendo gotejados, né, de água com esse cálcio, assim, também. Então, complementando esse corpo da terra, me vem também as cavernas calcárias, né? É interessante a gente lembrar também que no corpo, os dentes também, né, em especial, junto com os ossos, o dente que tem a sua particularidade,
que também acontece numa parte oca, né, do nosso corpo, né, a boca, que é uma cavidade, que aí justamente vai ter esse dente. E é interessante a gente pensar, enquanto ser humano, qual é a doença que dá no dente, no dente não, nos ossos, né? Que tipo de problema que a gente pode ter nos ossos. Então, se a gente pensa na osteoporose, né? Então, o que é esse osso, que é esse elemento extremamente duro, que começa a ficar poroso, pode chegar até se esfarelar, né? E quebrar sozinho. Então, o que é esse elemento que é tão duro, mas que ele também pode ir gerando espaços, mesmo dentro da gente, né? Isso pode acontecer. E esses seres do mar, né? É muito isso, né? É sempre uma concha que alguma coisa acontece ali dentro, né? É interessante nesse aspecto. Gosto Aí muito. você... Fala, Adriana. Não, é porque a Luciana falou das rochas, eu pensei nas algumas montanhas também, né? Que você vê aquelas rochas carbonáticas, né? Assim, que já foi fundo do mar, né? Ou fundo de rio, em algum tempo geológico passado, e você vê as linhazinhas, né? Certinhas, assim, das marcas d'água, né? Que também é uma presença, assim, do cálcio, né? Quando você observa essas montanhas. Acho que é muito interessante, né, a gente também entender que quando a gente está falando da antroposofia, né, a gente está falando de uma ciência, então a antroposofia ela sempre vai andar de mãos dadas com a ciência, mas ela vai para além desta visão puramente materialista que a ciência hoje em dia faz. Então, por exemplo, na ciência existe o ferro. Ferro. Ferro é ferro. É a composição de ferro, né? E quando a gente está olhando para o ferro, a gente vê que existe o arquétipo do ferro, o elemento ferro, né? O ferro como elemento, porém, a gente consegue compreender que o ferro sidérium, ele é muito diferente do ferro fosfórico, ele é muito diferente, então, da mesma maneira, né, notem como, né, nas duas traduções, né, o Steiner, ele fala desse cálcio do inverno, né? Então, é muito importante a gente se relacionar com esse cálcio e compreender um pouco, e a gente está tateando de uma maneira bem bonita com essas imagens, né? Da caverna, da concha, do duro, né? Mas que tem um espaço, né? Onde ele se apresenta, e a gente está lidando com este arquétipo. Mas é claro que a gente sabe que esse cálcio do meu dente não é da mesma natureza que esse cálcio que o inverno, né, que ele está falando do inverno que está lá dentro da terra e que de alguma maneira foi tocado espiritualmente no momento do inverno, né? Quando a gente fala, né, desse sal, desse meio salino que é o portador do mundo espiritual, e ele fala disso lá na imaginação, né, de inverno, a gente a gente pode olhar então, né, para esse cálcio que está dentro da terra, né, imerso em todas essas substâncias minerais, esses sais minerais, né, entender, né, que assim como na nossa cabeça, esses processos salinos, eles vão favorecer ao pensar espiritual. Da mesma maneira como dentro da terra, esses processos salinos vão favorecer a presença do espírito dentro do corpo da terra, né? Então, esse cálcio como elemento tão duro foi tocado e foi, de alguma forma, né, preenchido espiritualmente. E num momento de primavera, em que tudo aquilo, né, como que expira para fora da terra, este cálcio, então, fica
vazio, né? Porém já tocado por algo espiritual, né? E aí ele vai, acho que talvez seja legal a gente ler. Ah, vai acabar? Eu ia falar para a gente ler só mais um pouquinho para eu não falar uma coisa que ele ainda não falou. Eu acho que dá Então, para a só... gente ir mais um parágrafo, Lu. Vamos? Vamos. Aí a gente faz considerações finais e já fecha e deixamos as nossas tarefas para o próximo encontro. Se fôssemos nadar embaixo d'água, em toda parte iríamos perceber água. Quando nos movimentamos espiritualmente ao longo das formações calcárias, durante a época do inverno, percebemos em toda parte satisfação, fato que se expressa nas permeações vitais interiores, permeações desse cálcio invernal por configurações em viva transformação que aparecem em imaginações, configurações de origem espiritual em viva transformação. Mas quando se aproxima a primavera, principalmente quando chega março, e aí a gente traduz, né, aqui para nós que é setembro, poderíamos dizer que, em relação às suas propriedades espirituais, o cálcio torna-se indistinto, pois, como os senhores sabem das considerações anteriores, os seres elementares tomam o caminho para fora, em direção ao universo, por meio de uma espécie de respiração cósmico-espiritual. Ele torna-se indistinto em relação às suas propriedades espirituais e de pensamento. Mas o curioso é que ele agora se enche de cobiça. O cálcio desenvolve uma espécie de vivacidade interior. Cada vez mais, há no cálcio uma vida sutil, e esta vida no cálcio torna-se cada vez mais movimentada interiormente quando vai em direção à primavera, e mais ainda em direção ao verão, quanto mais as plantas brotam. Aí, Lu, a gente para com esse cálcio se tornando vivo e convive com essa imagem, né? O que isso significa? E aí também, eu acho que o grupo de estudos ele tem essa força, né? Muito bom ler junto, e é muito bom ler junto sem estar junto. Então, carregar aquela leitura, né? Então, quem também se sentir com esse tempo e disposição de ler toda a imaginação e chegar aqui com isso lido, mesmo que com todas as coisas indigestas e coisas que não fiquem muito bem, a gente pode carregar juntos, né? E, claro, né, quanto mais a gente lê um texto, mais oitavas acima a gente vai alcançando, dá até umas cócegas dentro da gente, né? Porque a gente vai entendendo mais, né? Muito gostoso. Eu acho que ele continuou, né, falando um pouquinho do spoiler que eu já tinha dado, né, desse crescimento, então, que vai levando esses elementos para fora. E aí, eu acho que a gente podia parar mesmo por aqui, para que a partir da leitura a gente possa ir fazendo as considerações e também colhendo as impressões de vocês, que para muitos é a primeira leitura, né? E essa primeira impressão, essa primeira coisa que vem para a gente é bem especial, né? Marca bastante as apostilas, as leituras que a gente faz. Então, não vou dar mais spoiler, não. Vou deixar para movimentar o texto, que é poderoso, vai movimentar aí dentro dos professores, né? Aí a gente vai junto. Muito bom, Lu. Alguém ainda gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta? Eu pensei da gente conviver com... Quer dizer, da gente ter duas tarefas, né? Para o próximo encontro. Eu acho que a Adriana vai fazer alguma pergunta ou contribuição. Ai, desculpa, eu não vi. Vai lá. Eu ia perguntar se a gente está lendo a imaginação de Micael, é isso? Não, é de Rafael.
Na palestra, a terceira conferência. No É nome... porque eu tô com uma apostila que é em espanhol. Aí ele tem as 4 imaginações. Ela chama Isso. Imaginação da Páscoa. Ah, tá bom. Então, por isso eu estava É no a lugar terceira errado. conferência. Fiquei procurando aqui. Tá bom, agora já me localizei. Porque ela é espelhada, né? Então, porque essa é a tarefa que a gente quer um dia chegar lá, que a gente sempre fala isso, eu e a Lu, que é fazer a versão brasileira dessa apostila, que é como a ênfase é na estação e nos elementos da estação, a gente precisa ver espelhado, né? Não dá para a gente falar de Páscoa e de primavera. Para nós, a gente tem que falar de Páscoa e outono. E aí a gente vai falar de primavera e Micael, que é o que a gente tem aqui, né? Então, é mais por isso. E o que eu pensei de deixar de tarefa para todos nós é uma provocação, uma pergunta-provocação, que é como celebrar a primavera em um país que tem flor o ano todo. Acho que a gente pode refletir sobre isso, aprofundar sobre isso, porque a gente sabe que as escolas Waldorf ainda vivem muito o estereótipo da primavera, que é as flores, né? Então, chegou a primavera, põe coroa de flor na cabeça e canta e dança. É bonito, sem dúvida, né? Mas como a gente pode ter um olhar um pouco mais crítico em relação a isso, e justamente é o que a gente falou, né? Em pleno inverno, lá no sul, a gente tem flores que nos presenteiam o ano inteiro. Então, o que realmente é mais típico deste momento? Né? O que acontece nessa transição dessa estação? Que talvez possa nos contar mais coisas do nosso entorno e a gente não ficar ainda nessa imagem desse ensino que vem para nós com uma qualidade um pouco mais colonizadora. O ensino como um todo, né? Que nas escolas em geral é isso, né? O inverno é a árvore seca com a neve, né? A primavera é a flor brotando. Então, como a gente pode transformar isso? Mas resumindo a pergunta seria isso, né? Como celebrar a primavera em um país que tem flor o ano todo? E a outra tarefa é pesquisas sobre o arcanjo Rafael, que é de diversas formas, e podem ser imagens, histórias, causos, né, Lu? Que aí a gente vai criando relação também com esse arcanjo. É sempre muito interessante se a gente consegue se localizar, né? Qual é o bioma que eu tô? O que está acontecendo aqui? Quais são as plantas típicas mesmo da minha região? Quais são as ornamentais, né, que vieram trazidas? Na agricultura, né? O que sempre se cultivou? Porque às vezes no lugar o que se cultiva é o que, né? Aquelas coisas que é isso, manga dá o ano inteiro, mas a gente sabe que na vida real não é assim, né? Então, muito interessante quando a gente consegue ter essa presença, né, de olhar fenomenológico para essa natureza que nos circunda, né, e observar mesmo, né, tudo isso que a Glau colocou, mas ao mesmo tempo a gente também se manter com um interesse muito vivo, né, a respeito da história do lugar onde eu estou, né? Os lugares eles têm histórias, as histórias revelam tradições, né, eventos culturais, e aí isso tudo vai criando a versão brasileira, mentira, não é Herbert Lichers, gente, né, é brasilidades mesmo. É isso. É isso, minha gente. Acho que a gente fecha o nosso encontro por aqui. Alguém quer fazer? Faz a musiquinha da Dani, Lu, você que está aí afiada, para a gente fechar. A do Saci, da mão. Vou fazer e fechar pedindo licença, né? Porque não fui eu que criei essa brincadeira, e é claro que fazendo já adaptei um pouco. Então, como tudo que é da cultura popular, um passa para o outro bota outra palavra, e aí a gente vai assim. Então, quem vem pulando numa perna só é o Saci.
que gira e levanta muito pó. Quem vem pulando numa perna só é o Saci, que gira, pega a crina do cavalo, faz uma trança e dá um nó. Quem vem pulando numa perna só é o Saci, que gira, que pega, que esconde a colher da vovó. Boa noite, queridos. Bom descanso. E até a próxima, que já estaremos na primavera, eu acho. Sim, a gente vê no final de setembro. Boa finalização de agosto, bom começo de setembro para todos. Boa noite, gente. Boa noite. Gratidão Boa noite, para vocês obrigada. também. Tchau, tchau.